bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional, direto da IPP-TV, a sua TV missionária. Como é bom poder chegar até você, trazendo uma mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho. Não existe outra mensagem, outra boa nova, outra boa notícia melhor do que essa. E é bom chegar até você e ser um encorajador. A IPP-TV é um instrumento nas mãos do Senhor para encorajar você a todos os dias pela manhã ter esse momento tão especial com Deus, que é um momento devocional. Você colocar o seu coração diante do Senhor em oração. Você meditar nas promessas de Deus e na sua maravilhosa palavra, na sua maravilhosa lei. Então, que você se delicie com a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, é a boca de Deus falando conosco. Que haja expectativa em você. Que haja deleite, satisfação no Senhor. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão participando conosco no chat. Quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração e logo após o momento da mensagem, nós estaremos orando pelos pedidos aqui apresentados, ok? Hoje eu quero meditar com vocês no seguinte tema: planejados e preparados para os propósitos de Deus. Nós aprenderemos hoje, através de uma introdução à história de Abraão, entre os capítulos 11 e o capítulo 12 de Gênesis, um pouco da história desse homem que ficou conhecido como o pai da fé. Se existe uma personagem bíblica que é de grande importância, essa personagem é Abraão. Abraão, ele foi um homem escolhido por Deus para dar início à nação de Israel. Deus fez uma aliança com Abraão e a partir dessa aliança, Deus fez dele uma grande nação. Então eu quero convidar você a ler comigo Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos diante de Ti, da Tua maravilhosa palavra, para meditarmos nela, para derramar o nosso coração, Senhor, diante da Tua presença, porque sabemos que somos carentes todos os dias da Sua graça e da Sua misericórdia. Afinal, se não fossem as suas misericórdias, Senhor, se não fossem as suas misericórdias, o que seria de nós? Sabemos que estamos de pé porque o Senhor tem renovado, dia após nós, das suas maravilhosas misericórdias, da tua bondade, da sua graça, do teu cuidado. Por isso, Deus, nós somos gratos. Fala conosco nessa manhã, dirige-nos, guia-nos, Deus, segundo a Tua vontade. Queremos viver para a Tua glória. Assim oramos, no auxílio do Teu Santo Espírito e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existem promessas que elas são maravilhosas demais para acreditarmos. Quando nós olhamos para a vida de Abraão e o chamado que Deus fez a Abraão, Deus fez uma promessa gloriosa. Aqui existe pelo menos 5 a 7 promessas onde Deus diz, que faria de Abraão uma grande nação. Deus, ele disse que abençoaria a Abraão, ou seja, que a bênção de Deus
a presença de Deus estaria com ele. Deus disse que engrandeceria o seu nome, que faria dele, do seu nome, notório. Além de também dizer que eles dá uma ordem a eles, portanto, ser tu uma bênção. Deus disse que abençoaria aqueles que abençoassem a Abraão e, ao mesmo tempo, amaldiçoaria aqueles que, de alguma forma, tentassem frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus na vida de Abraão. E Deus ainda diz mais, que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus, e Deus, então, fez essas grandiosas e gloriosas promessas, acredito que Abraão ficou muito feliz, porque as promessas de Deus, elas são promessas que jamais falharão. Tudo passa, tudo muda, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E nós precisamos crer nas promessas que existem nas Escrituras. Como bem diz o querido reverendo Arivaldo Dias Casimiro, nós precisamos meditar nas promessas de Deus. Nós precisamos orar as promessas de Deus. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Meus irmãos, há teólogos que dizem que para cada dia do ano existe uma promessa de Deus direta a nós, para nos abençoar, para alimentar e fortalecer a nossa fé. Mas, se nós formos estudar as Escrituras, nós veremos que há mais de 8.000 promessas. 8.000 promessas nas Escrituras. Pelo menos 3.000 no Novo Testamento, 5.000 no Novo Testamento. Desculpe, 5.000 no Antigo Testamento e 3.000 no Novo Testamento. Então, há promessas gloriosas e maravilhosas. Mas existe uma promessa especial e principal de que toda a Escritura, todas as páginas da Escritura, elas nos mostram. É a promessa de salvação através do Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Deus escolheu Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus tinha como propósito principal cumprir com essa gloriosa e principal promessa. E Deus planejou a história da redenção. Deus escreveu essa história e planejou também a vida de Abraão dentro da história da redenção. E para que Deus cumprisse os seus propósitos, Deus preparou Abraão para ser um instrumento nas mãos dele. E quando nós falamos de preparação, meus irmãos, a preparação de um atleta começa não na primeira vez que ele coloca os pés numa quadra ou num estádio. Assim também como a preparação de um grande músico. A preparação de um renomado músico normalmente não se inicia nos grandes palcos do nosso país. Essas carreiras, elas começam muito mais cedo do que isso, geralmente na infância. Geralmente na infância. E quando nós olhamos para a vida do povo de Deus, principalmente quando se diz ao propósito de Deus na sua obra, assim Deus também, como um grande técnico, Deus, ele nos prepara para vivermos os propósitos dele. Meus irmãos, esse mesmo princípio se aplica no serviço de Deus. Assim como um treinador astuto, um professor talentoso, Deus planejou e ele prepara os seus santos, os
seu povo, a igreja, cada servo dele, para cumprir as tarefas que ele mesmo determinou. E isso Deus começa muito cedo. E Deus começou também assim na vida de Abraão. Se nós olharmos para o capítulo 11, a partir do versículo 10, nós vemos a Bíblia falando da descendência de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé, cujo termo semita, ele vem justamente de Sem, filho de Noé. Quando nós vemos alguém contra os judeus, nós chamamos normalmente de antissemitas, Bem, nós vemos da descendência de Sem, inclusive, no versículo 14 desse capítulo 11 de Gênesis, nós vemos, por exemplo, também um homem chamado Éber, e é desse nome que vem os hebreus. Mas é a partir do versículo 26 que nós vemos a primeira menção acerca de Abrão. Abrão, que é filho de Tera, da descendência de Éber, da descendência de Sem. E se nós voltarmos, nós veremos que Abrão era da descendência de Noé, o homem a quem Deus fez uma aliança, quando trouxe dilúvio e destruição à terra por causa da maldade dos homens. Noé, ele era da descendência de Enos, o filho de Sete. Aquele a quem as Escrituras falam que é o filho de Adão e Eva, que faz parte da semente santa que Deus escolheu de onde viria o Messias. Está lá em Gênesis 3,15. Então havia uma promessa gloriosa. Meus irmãos, quando nós olhamos para a genealogia de Abrão, nós vemos que ele era um descendente da linhagem que Deus tinha estado trabalhando por muitas gerações. Porque o plano de Deus desde o início era preservar para si uma linhagem piedosa, uma linhagem santa, através da qual a promessa do Messias, do descendente da mulher, se cumpriria. Portanto, nós vemos Deus planejando que esta semente da mulher triunfaria sobre Satanás, sobre também a semente da serpente. Então, Abraão, ele foi planejado. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando nós olhamos para a história da redenção, nós vemos que Deus, ele planejou a vida de Abraão com um propósito, para cumprir os seus propósitos redentores. Deus tinha um plano, e nós sabemos que os planos de Deus, eles jamais se frustraram. Deus cumpriu aquilo que planejou na vida de Abraão. Mas Deus não somente planejou. Deus, ele planejou, mas Deus também, ele preparou Abraão. Se nós olharmos não somente para a história e a genealogia da família de Abraão, mas se nós olharmos para a própria vida de Abraão, para as circunstâncias em que ele nasceu, em que ele viveu, Deus preparou Abraão através das circunstâncias. Abraão viveu com a sua família numa terra e em meio a um povo idólatra. Ele era de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele e o seu pai, Tera, habitavam no meio de um povo idólatra. E Deus escolheu Abrão do meio dos ímpios, do meio de uma nação corrupta, de uma geração perversa, de um povo idólatra. Deus tirou Abrão com mão poderosa do meio das trevas,
com o propósito de guiá-lo através dos propósitos da luz. Abrão, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e ele foi conduzido por Deus para chegar até a terra da promessa, Canaã. Só que antes ele passou por muitos obstáculos. Abraão viu a história do seu sobrinho Ló, uma história difícil, pois perdera seu pai, que tinha por nome justamente Harã. Ele viu as dificuldades e os obstáculos de chegar até Canaã, quando antes e na caminhada e nessa peregrinação de Ur até Canaã, precisou parar em Harã. Com certeza encontrou dificuldade para ir adiante. As Escrituras não falam, ela não fala em detalhes, mas um dos problemas foi que o próprio pai de Abrão, Tera, ele faleceu em Harã. Imagine o coração entristecido de Abrão diante do luto. Abrão, ele também era casado com Sarai, uma mulher que era estéril. Então isso também era um obstáculo, humanamente falando, para que Deus cumprisse a primeira promessa, de que faria dele pai de uma grande nação. Então grandes foram os obstáculos, as circunstâncias improváveis na vida de Abrão, mas em todas elas, Deus estava conduzindo a vida de Abrão e preparando para cumprir os propósitos redentivos do nosso Deus. Mas além, meus irmãos, de nós vermos Deus planejando, preparando Abrão, Deus ele tinha uma promessa gloriosa na vida de Abrão, e era isso que fazia com que Abrão não perdesse o foco, o alvo. Meus irmãos, nós também somos assim. Deus, ele planejou a história da redenção, ele é quem escreve a história da redenção. E assim como Deus planejou a vida de Abrão, assim como Deus preparou a vida de Abrão, Deus ele faz assim conosco. Deus fez isso na vida de Abrão, Deus fez isso na vida de Noé, Deus fez isso na vida de Moisés, na vida de Josué, Deus fez isso na vida de Davi, Deus fez isso na vida de Esther, Deus fez isso na vida de Ruth, Deus faz isso na vida do seu povo. Deus, ele nos planejou e ele também nos preparou e tem nos preparado diante de toda e qualquer circunstância para cumprirmos os seus gloriosos e maravilhosos propósitos. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. E mesmo que nós estejamos vivendo dias difíceis, nós precisamos crer que Deus continua no controle. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? O que é que você tem passado? Que muitas vezes tem feito com que você seja assaltado pela incredulidade, pela angústia, pelo medo, pela dor, pelo sofrimento, e todas essas coisas tendem a barrar você, impedir que você ultrapasse, supere essas barreiras e prossiga e persevere. Persevere, continue perseverando. Deus é aquele que escreveu a história. Ele está preparando-nos para cumprir os seus propósitos em nós e através de nós. Meus irmãos, Deus nos prepara para viver os seus propósitos. Deus preparou na história da redenção muitas personagens.
E hoje, eu e você fazemos parte dessa mesma história, a história da redenção. Que esses heróis da fé viveram. A situação em que nós nos encontramos hoje, por mais difícil que pareça, pode ser uma parte importante da preparação que Deus nos dá para a tarefa para a qual nos chamará em algum ponto do nosso futuro. Mas pode ser somente quando olhamos para trás que conseguimos entender como funciona o plano de Deus. Às vezes, diante da tempestade, às vezes, diante do temporal, do furacão, nós não enxergamos a beleza do brilho do sol. Quando nós estamos diante do caos, nós não enxergamos os planos de Deus de forma clara. Mas calma. Continue perseverando. Porque lá na frente você vai olhar para trás e você vai justamente discernir, entender que tudo que você passou até aqui e tudo que você está passando e ainda passará tem um propósito de Deus na sua vida. Ao mesmo tempo, podemos simplesmente, meus irmãos, e devemos nos apegar às promessas do Redentor, crendo, mesmo que não entendendo. Porque o justo vive pela fé e não por vista. As experiências que você tem agora podem ser a preparação que Deus está lhe dando para as boas obras que Ele reservou para você. Como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 a 10, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo. Fomos recriados, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Nós fomos planejados, e estamos sendo preparados para vivermos as boas obras que em Cristo Jesus fomos planejados, que existe um plano de Deus, estamos sendo preparados para viver. Deus, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos planejados, Deus, Ele nos predestinou, Ele tinha um plano. E o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que veio para executar o plano de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que aplica esse plano de Deus redentivo em nós. Nós fomos predestinados para sermos conforme o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua imagem. Né? Essa imagem de Deus no sentido restrito, né? Onde nós somos recriados e renovados na santidade. Nós somos renovados, né? Para vivermos para a glória de Deus, em retidão, em verdadeiro conhecimento. Portanto, meus irmãos, louvado seja Deus que prepara o seu povo. Porém, nós precisamos entender que a preparação ela não garante o sucesso imediato. Tem coisas que nós estamos vivendo hoje, circunstâncias que estamos vivendo hoje,
que estão nos preparando para vivermos os propósitos de Deus, mas que não veremos o sucesso imediato. Tem coisas que plantamos lá atrás e estamos colhendo hoje, tem coisas que estamos colhendo hoje que não colhemos ainda agora, imediatamente, colheremos lá na frente, mas nós precisamos continuar semeando, como fala o salmista, mesmo chorando, andando e chorando, nós precisamos continuar semeando, crendo que nós voltaremos alegremente, exultante, colhendo os frutos, colhendo os benefícios daquilo que plantamos. Meus irmãos, e quando nós olhamos para a nossa volta, diante dessa preparação de Deus na nossa vida, às vezes nós olhamos para a nossa volta, olhamos para as pessoas à nossa volta, e às vezes não distinguimos qual é a diferença entre nós e entre inclusive os ímpios. Como falou bem o salmista Asaf, no Salmo 73, que quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, quase que seus pés se resvalaram, porque ele olhou para a prosperidade dos ímpios e ele ficou, de certa forma, triste, porque ele começou a se comparar e dizer, como eu, que preservo, né, a minha integridade, eu honro ao Senhor, eu quero viver para a glória dEle, e eu tenho dificuldades, enquanto que o ímpio, muitas vezes, estão com os olhos cheios de gordura, vivendo uma prosperidade, parece que para eles não existe dificuldades. Às vezes nós nos pegamos, meus irmãos, invejando a prosperidade dos ímpios, mas eu quero que você entenda, nesse momento, nessa palavra, de que o que nos distingue, nós cristãos, filhos de Deus, daqueles que não são filhos de Deus, o que nos distingue, o justo dos ímpios, não é a prosperidade em si, porque nós achamos que prosperidade é apenas coisas materiais. O que nos distingue é que Deus ele tem promessas para a vida do seu povo. E foi isso que moveu a Abraão. Abraão creu nas promessas de Deus. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Meus irmãos, o que nos distingue de nossos vizinhos não cristãos não é que você é mais esperto que eles, ou mais rico do que eles, ou tem uma aparência melhor do que eles, ou a saúde melhor do que eles. Não, você enfrenta muitos dos mesmos tipos de problemas que ele, as mesmas crises. Mas o que nos distingue são as promessas do Senhor. Se você é um cristão, saiba que Deus está trabalhando em você e através de você para cumprir os seus propósitos. Nós precisamos entender que todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como falou o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Então, meus irmãos, nós precisamos permanecer firmes, crendo. Foi Deus que nos planejou e é Deus quem tem nos preparado para vivermos os propósitos que Ele tem na nossa vida e através da nossa vida. Portanto, se apegue às promessas do Senhor. Se apegue àquilo que as Escrituras nos mostra acerca, principalmente, da maior promessa que foi cumprida por Deus, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a promessa da redenção, da restauração. É Ele quem nos garante que todas as coisas se cumprirá. Ele voltará para fazer com que os propósitos de Deus sejam cumpridos de forma plena. Portanto, nós temos toda uma história de tratativas fiéis de Deus com o seu povo registrada nas Escrituras para a nossa instrução. E ainda mais nós temos as promessas de Deus a nós,
que elas foram sinalizadas e cumpridas e seladas no corpo partido e no sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu digo uma coisa, você precisa crer que Deus nos planejou e que nós fazemos parte dessa história. Nós precisamos, assim, entender que assim como Deus preparou o seu povo e muitas personagens bíblicas, Deus, Ele tem nos preparado. Deus, Ele está usando todas as circunstâncias em nossa vida exatamente para preparar-nos para cumprir os seus gloriosos propósitos em nós e através de nós. E nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Nós precisamos crer que estamos seguros em Cristo por aquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Porque Jesus, Ele é a promessa e o plano perfeito de Deus para nós. Nesse momento eu quero orar pela vida daqueles que estão participando conosco. Tem aqui a irmã Lília Mendonça, temos aqui a Maria Borges, a Delva Souza, o Jorge Gonçalves e também o Volcaticum e a Terezinha. Eu quero orar por vocês e por todos aqueles também que estão nos assistindo. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Você deve estar passando por grandes lutas, possivelmente. Saiba que em tudo isso Deus está trabalhando na sua vida. Não desanime, não desista. Não permita que o desespero, a dor, o sofrimento, o medo te paralise, mas continue crendo nas promessas gloriosas do Senhor. Deus, Ele não falhará. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por esses irmãos que estão participando conosco do programa Vida Devocional. Que o Senhor visite a cada um deles, a casa, a família, o lar, o casamento, os filhos, os pais, os seus familiares. Ó Deus, assim como o Senhor planejou a história da redenção, planejou a vida de Abraão, preparou Abraão, assim como o Senhor deu uma ordem, ele precisou obedecer, e pela fé ele creu, e ele, ó Deus, saiu como um peregrino, Senhor, para a terra que o Senhor disse que ele habitaria. O Senhor fez uma promessa e o Senhor cumpriu através da sua descendência, de Jacó, de Isaac, de Jacó, de José. Os planos que o Senhor tinha na vida desses homens, na história de Israel, do seu povo, na história de Davi, na história da sua descendência, especialmente, Senhor, se cumprindo na história, na vida e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós nos apeguemos a essa verdade, a essa gloriosa promessa, de que um dia o Senhor voltará, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará, Ele restaurará todas as coisas, e nós viveremos o plano perfeito do Senhor, os grandiosos e maravilhosos propósitos do Senhor. Podemos viver desde já, hoje, e viveremos de forma plena na eternidade, para a glória do Seu nome. Por isso eu peço a Tua bênção sobre esse irmão e essa irmã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.